Bom dia, irmãos. Queridos, nós vamos abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 15. Vamos continuar a nossa jornada pelo livro dos Reis. Nesta manhã, estudando o reinado de Uzias, ou Azarias, como nosso texto diz aqui. 2 Reis, capítulo 15. Na verdade, nós vamos estudar o capítulo 15 de 2 Reis, que é o nosso ponto de partida, mas nós nos deteremos com maior atenção no capítulo 26 de 2 Crônicas. Então deixa aí aberto nos dois, nós vamos começar em Reis, mas depois vamos passar para Crônicas. Pode colocar a projeção, por favor, Gotinha? Não sei se os irmãos conhecem um pouco de mitologia grega, mas talvez já tenham ouvido falar da lenda de Ícaro. Nós conhecemos pessoas que se chamam Ícaro, pessoas chamadas de Ícaro. E a lenda de Ícaro é que ele era filho de um inventor chamado Dédalo, e ele, com seu pai, eles estavam presos na ilha de Creta, e na tentativa de sair da ilha de Creta, para sair da ilha de Creta, Dédalo, que era um inventor, fez asas para si e para o seu filho. As asas eram de cera com penas. E o Dédalo deu uma orientação para o Ícaro, falando, olha, você não pode voar muito baixo, porque se você voar muito baixo, a umidade do mar, se for muito próximo ao mar, a umidade do mar vai fazer com que as asas pesem e você caia. Só que, por outro lado, você também não pode voar alto demais, porque senão, quanto mais perto do sol você chegar, as suas asas vão derreter e você vai cair. Bom, o Ícaro, como tudo na mitologia grega, é sempre muito dramático, não ouviu a instrução do pai e ele ficou bastante entusiasmado com o seu voo e, dominado por esse orgulho, acreditando que nada poderia detê-lo, poderia pará-lo, ele então subiu em direção ao sol. O que aconteceu? A cera derreteu e o Ícaro caiu morrendo no mar. Tanto que na história da mitologia toda ali, né, Hoje, se os irmãos olharem um mapa, há um mar ali chamado de Mar Icário, onde supostamente o Ícaro teria caído. Todas as origens da mitologia grega. E a história ensina para nós, que o orgulho cega e a pessoa pode ter uma falsa ideia de si, ela pode ser dominada por uma falsa ideia de si, uma espécie de auto-engano, que pode levar à ruína. E nós vemos ao longo da história vários outros personagens, agora reais, não lendários, mitológicos como Ícaro. Nós vemos vários homens que cederam ao orgulho e tiveram uma ideia errada de si. E essa ideia errada de si, essa ilusão sobre si, levou esses homens à ruína. Nós temos personagens famosos que experimentaram isso. No contexto militar, os irmãos devem lembrar de Napoleão, que se achava invencível, rumou contra a Rússia e perdeu ali milhares de homens do seu exército por causa do frio, da estratégia russa e tudo mais. Os irmãos devem se lembrar muito antes de Napoleão, de Nabucodonosor, que diante de toda a glória ali do seu império também, por causa do seu orgulho, foi humilhado por Deus. Então o orgulho ilude o homem e traz o juízo divino, e atrai o juízo divino. E essa é a nossa mensagem central sobre o reinado de Azarias ou o reinado de Uzias. Pode colocar, por favor, Gotinha, nosso esboço? Está aí na tela. O que nós vamos extrair desse texto, a nossa ênfase nessa porção da Escritura. O orgulho ilude o homem e atrai o juízo divino. Assim como aconteceu com Ícaro, que não ouviu a orientação do seu pai e tentou alçar voos mais altos do que deveria, Uzias também se ilude e faz coisas que ele não deveria fazer, apesar da proibição e da orientação de que ele não fizesse aquilo. E isso custou caro para Uzias, porque ele é acometido de lepra, como um juízo de Deus por causa disso. Porque ele tenta fazer algo que era uma prerrogativa dos sacerdotes. E os sacerdotes
entram ali no templo junto com Uzias e falam: Uzias, você não pode fazer o que você vai fazer, isso é nosso trabalho. Uzias, tomado de orgulho, porque tinha subido ao seu império, o seu reino tinha subido a uma boa posição, ele desfrutava de prosperidade, ele ignora essa orientação dos sacerdotes e então ele é acometido de lepra. E isso é bastante ilustrativo sobre o orgulho de modo geral. Na semana passada, nós, estudando Tiago, os irmãos devem se lembrar que nós mencionamos o texto de Tiago 4,6, que diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O mesmo texto que aparece também em 1 Pedro 5,5, onde, falando aos jovens, ele diz que os jovens devem ser submissos aos que são mais velhos, e depois ele diz que todos devem se cingir de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Nós também, na semana passada, por ocasião do nosso estudo em Tiago, nós lemos Provérbios 16, onde no versículo 5 é dito: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. E o versículo 18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. São alguns dos vários textos bíblicos que falam sobre o orgulho, falam sobre a soberba, falam sobre essa postura arrogante. E o caso de Uzias é bem ilustrativo disso, porque nós vemos um homem que teve o seu reino, desfrutou de prosperidade no seu reino, começou bem, mas o orgulho tomou seu coração e por fim ele teve que viver isolado por conta da lepra, numa época em que esse tipo de coisa era bastante... sinalizava muito sobre aquela pessoa em alguns contextos. Então, nós precisamos extrair essas lições daqui. Como eu já adiantei, nós percebemos duas fases no reinado de Uzias. Você tem, em primeiro lugar, uma fase positiva, onde a fidelidade dele é recompensada. Nós vamos ver isso no texto de Crônicas. Os irmãos veem aqui que não há nenhuma referência ao livro dos reis aqui, apesar da nossa exposição ser do livro dos reis. O que acontece é que o capítulo 15 de 2 Reis tem uma visão panorâmica do reinado de Uzias ou Azarias. Porque os irmãos devem se lembrar, o livro dos reis se concentra no reino do norte, o reino de Israel. E Uzias é rei do reino do sul, do reino de Judá. Então, aqui nós temos só uma visão panorâmica, mas aí em 2 Crônicas que nós temos uma visão mais completa, uma visão mais detalhada da situação que Uzias experimentou, do reinado de Uzias. Então vamos olhar aí o texto, começando por essa parte positiva do reinado dele. Nós não vamos esgotar tudo hoje, mas vamos iniciar a nossa jornada pelo reinado de Uzias ou Azarias, começando por 2 Reis 15. 2 Reis 15 diz assim: no 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Eu estou dizendo que o reinado é de Uzias, mas aqui o texto diz que é Azarias. Por que isso? Porque na verdade são os dois nomes para o mesmo indivíduo. Crônicas usa com mais frequência o nome de Uzias, enquanto Reis usa aqui Azarias. Possivelmente ele teve um nome ao nascer, nome de nascimento, e um nome de entronização. Ao se tornar rei, ele pode ter assumido um outro nome. E a escolha que o autor bíblico faz, do autor de Reis e do autor de Crônicas, de usarem nomes distintos, é possivelmente porque em Crônicas existe um outro sacerdote também chamado Azarias, que é mencionado nessa história. Então, para distinguir o Azarias rei do Azarias sacerdote, então o autor escolhe usar o nome de Uzias. Mas os irmãos têm que ter em mente que é a mesma pessoa. Uzias e Azarias é o mesmo indivíduo, é o mesmo rei, com nomes distintos aí, provavelmente um de nascimento e outro de entronização. Versículo 2. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Se os irmãos olharem a linha do tempo, por favor, Gotinha, põe. Se os irmãos olharem a nossa linha do tempo, os irmãos verão que nós estamos aqui entre o ano 792 e 740, do reinado de Uzias, no Reino do Sul.
Uzias, filho de Amazias, neto de Joás. Já estudamos essa sequência aqui. Uzias foi um dos reis que mais reinou em Judá. Ele foi o segundo rei com o reinado mais longevo. Ele perde apenas para Manassés, que vem alguns anos depois. Ele reinou 52 anos, como o nosso texto diz. E existem diversas evidências arqueológicas da existência de Uzias. Eu gosto de trazer isso para os irmãos perceberem que nós não temos medo de arqueologia. Muitos crentes que têm medo de arqueologia. Nós não temos medo. Porque a arqueologia confirma a história bíblica, não há por que temer isso. É realidade. A Bíblia descreve a realidade. A arqueologia vai descrever a realidade, caso não haja nenhuma distorção dos arqueólogos. E existem evidências interessantes. Eu trouxe para os irmãos aí 2 selos que foram encontrados. Os irmãos já sabem o que é um selo. Era uma espécie de estampa, que era uma peça que produzia uma estampa que certificava que a determinada autoridade tinha enviado o documento, uma carga, enfim. E aqui nós temos um primeiro selo que é atribuído a esse senhor aqui, Sebnaías, e é dito que ele é servo de Uzias. Então, esse selo aqui está no Louvre. Os irmãos veem aí essa pedrinha, uma pedrinha pequenininha, e aqui as 2 faces do selo estampado. E aqui uma representação, um desenho do que seria esse selo. Então, os irmãos podem ver aqui, pertence a Sebnaías, servo de Uzias. Aí está aqui uma referência ao rei Uzias. E tem um outro selo também, esse eu só encontrei, pode colocar outro por favor, Gotti? Eu só encontrei o desenho dele, não encontrei o selo em si, mas pertencente a Abias, servo de Uzias também. Então você tem esses 2 selos aí atestando a existência do rei Uzias. Provavelmente eram pessoas da liderança ali do povo, pessoas que trabalhavam, eram oficiais do rei Uzias, que utilizavam esses selos. E o texto continua, versículo 3. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Irmãos, enquanto eu li esse texto aqui, essa menção, eu achei por bem destacar uma coisa para os irmãos que talvez passe despercebido. O autor dos Reis, bem como o autor das Crônicas, várias vezes fala que fulano fez o que era reto perante o Senhor. E intuitivamente nós pensamos que isso é uma afirmação de que o camarada era crente, de verdade. Mas nós não podemos assumir isso. O que o texto está falando é que aquele rei, pelo menos por um período de tempo, ele se preocupou em fazer o que a lei mosaica dizia. Mas não diz nada, pelo menos nesse primeiro momento, do coração dele. Existem outros reis em que é destacado isso. Ele fez o que era reto perante o Senhor, de todo o coração, serviu a Deus, buscou ao Senhor e tudo mais. Mas tem alguns reis que é mencionado apenas isso. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Ou seja, ele foi uma pessoa obediente. Lembrando que no caso dos reis, a lei mosaica era a constituição da nação. Então o rei seguir a Constituição, se ele seguisse a Constituição, ele faria o que era reto perante o Senhor. Então aqui não é necessariamente uma afirmação de que ele era crente e de que em algum momento ele se desviou e tudo mais. Muitas das descrições dos reis, nós não sabemos se o camarada era de fato crente ou não. Nós temos alguns palpites a respeito disso, mas alguns nós não sabemos. E esse é um caso. Uzias, nós não sabemos se ele era crente de fato ou não. Parece, pela descrição seguinte, que em algum momento da vida dele, ele realmente se comprometeu com o Senhor. Isso é indicativo de que talvez, de fato, ele fosse um crente. Mas ele dá uma mancada muito feia também, no final da sua vida, não, em um momento do seu reinado, como a gente vai ver, e isso acompanha até o final da sua vida, as consequências disso acompanham até o final da sua vida. Então, nós não sabemos. E no caso de Uzias, os irmãos devem reparar aí que o versículo 3 faz uma comparação. Fala que ele fez o que era reto perante o Senhor, algo positivo, ele foi obediente à lei, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. E isso para nós é um pouco suspeito. Porque se os irmãos olharem a linha do tempo, Gotinha, põe a linha do tempo, por favor. Se os irmãos olharem a linha do tempo, nós temos ali o Joás, que é o avô, nós vamos mencionar Joás logo mais. Nós temos o Amazias e o Uzias. Então, o pai do Uzias, o Amazias, parece que serviu de modelo para o comportamento do Uzias aqui. Só que nós sabemos,
por 2 Crônicas, os irmãos olharem lá rapidinho, já deixarem aberto o dedinho ali em 2 Crônicas 25, os irmãos vão ver que no versículo 2, quando fala do reinado de Amazias, o pai de Uzias, que nós já estudamos, em 2 Crônicas 25, 2 é dito o seguinte: fez ele, 2 Crônicas 25, 2, fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Ou seja, ele não fez algo interior. O compromisso dele não era de dentro para fora. E isso coloca uma suspeita sobre o filho dele, porque o texto diz, ele fez tudo igualzinho o pai, mas o pai agiu desse jeito. Então você fica, peraí, e agora? Será que o filho seguiu nesse caminho também? É possível. E a julgar pela mancada que ele vai dar, é realmente bem possível. Bem possível. Então nós temos que ler essas afirmações com o devido cuidado, para não colocarmos um peso a mais e não colocarmos um peso a menos nessa afirmação, do que essa afirmação quer dizer. Mas o fato é, o autor de Reis coloca ele como um rei que obedeceu ao Senhor. Ele fez o que era reto perante o Senhor, mas com alerta, segundo tudo que fizera Amazias seu pai, que fez o que era reto, mas não de coração. O texto continua, versículo 4. Tão somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Aqui, arroz e feijão do livro dos Reis. Em Judá havia um único lugar de adoração, que era o templo, era o único lugar de adoração autorizado, mas os reis permaneciam com lugares irregulares de adoração, outros lugares onde o pessoal adorava. E isso não foi alterado no reinado de Uzias. Versículo 5. O Senhor feriu ao rei, e este ficou leproso até o dia da sua morte, e habitava numa casa separada. Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa e governava o povo da terra. É aqui que Reis é extremamente resumido. O que Reis trata em um versículo, Crônicas trata em um capítulo inteiro praticamente. Por que esse camarada ficou leproso? Por que Deus trouxe esse juízo contra ele? O que aconteceu? O que ele fez para que isso acontecesse? Nós não encontramos essa descrição em Reis. Nós encontramos essa descrição em Crônicas. E nós vamos chegar lá nesse momento quando, segundo Crônicas 26, detalha esse ocorrido. Versículo 6 de 2 Reis 15. Ora, os mais atos de Azarias e tudo o que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Azarias com seus pais, e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Então esse é o relato de Reis, extremamente resumido. Por quê? O autor de Reis está mencionando Uzias para não passar em branco, mas o foco dele não é o reino do sul, o foco dele é o reino do norte. Mas ele faz questão de mencionar Uzias e falar, Deus feriu Uzias por causa de um pecado. E os leitores iriam guardar isso, iriam lembrar isso, sabendo da história de Uzias. Nesse versículo final, inclusive, tem uma outra evidência arqueológica que eu queria compartilhar com os irmãos, uma evidência arqueológica adicional, além daqueles 2 selos, que é uma tábua, é uma placa de reenterro. O camarada foi enterrado 2 vezes. Essa tábua, a tábua de Uzias aqui, é uma tábua do século I. Aí você fala, mas Uzias não viveu no século I depois de Cristo. Ele viveu séculos antes de Cristo, século VIII antes de Cristo. Por que a tábua dele é do século I? A tábua de enterro dele é do século I? Porque ele foi enterrado 2 vezes. O camarada foi enterrado uma vez, como o texto diz aqui, ele foi enterrado na cidade de Davi, Crônicas vai especificar isso depois. Por ele ser leproso, ele ficou em outro lugar, mas ele foi enterrado lá. Só que em algum momento do século I, ele precisou ser reenterrado. Por quê? Aí os estudiosos, os arqueólogos especulam por que isso, né? Eu trouxe aqui um textinho que traz uma explicaçãozinha disso. Parece que essa placa foi feita para comemorar um reenterro do rei. Isso provavelmente teve relação com a expansão de Jerusalém durante o período do Segundo Templo. O túmulo, que já estava separado em um campo devido à lepra de Uzias, precisou ser transferido para um novo local fora da cidade. Ou talvez o túmulo de Uzias tenha sido exposto e profanado durante os saques de sepulturas feitos pelo rei Herodes. Ou o campo tenha sido reutilizado para outro propósito e assim os ossos tiveram que ser removidos e enterrados novamente.
Então tiveram que remanejar ali, talvez, o espaço ali e falaram, não, aqui a gente vamos tirar os restos mortais do Uzias e reenterraram. E a placa diz, aqui foram trazidos os ossos de Uzias, rei de Judá, não abrir. Talvez por conta da lepra. Uma menção de que isso daqui é meio radioativo, né? Não toca nisso daqui, não mexam nisso. A gente já trouxe para cá, não mexa, deixa essa tampa fechada, não abre por nada nesse mundo, não abre esse negócio aqui. E você tem então essa placa, uma placa grande do século I, onde houve essa cerimônia de reenterro aí, mais uma evidência arqueológica do reinado de Uzias. Então vejam, irmãos, tanto os selos como a tábua, essa tábua aqui, atestam a história bíblica. De fato, nós não temos medo da arqueologia. Eu creio que tem que ter medo da arqueologia, não tem que ter medo da ciência, não tem que ter medo dessas coisas. Tudo isso confirma a Escritura, quando é feito de maneira honesta, de maneira legítima, guiados pelos princípios corretos. E essas evidências atestam isso daí. Mas agora, tendo visto essa visão panorâmica que Reis nos apresenta, nós vamos caminhar na visão mais detalhada de 2 Crônicas, capítulo 26. Então, peço que os irmãos me acompanhem lá, porque agora nós vamos caminhar nessa descrição mais precisa do que aconteceu com Uzias, do reinado de Uzias. Lembrando que nós estamos vendo agora, num primeiro momento, essa fase positiva do seu reinado, onde ele é abençoado, onde ele é recompensado por obedecer à lei. 2 Crônicas 26, versículo 1, diz assim: todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar do seu pai Amazias. O povo colocou Uzias no trono. Por quê? Provavelmente, os irmãos devem se lembrar aqui, porque o pai do Uzias, o Amazias, ele foi preso em Samaria durante um tempo. Porque os irmãos devem se lembrar que o Amazias foi aquele rei que brigou com o reino do norte. O reino do sul e o reino do norte entraram em guerra. E o reino do norte falou, olha, eu não vem para cima de mim, eu não quero te destruir e tudo mais. Mas o rei do sul, o pai do Uzias, falou, não, eu vou lá e vou vencer e tudo mais. E ele tomou um couro. E nessa que ele perdeu, ele ficou preso. E sem um rei ali para governar de perto, enquanto o outro rei estava preso, estava limitado de algum modo ali, então o povo falou, não, põe o Uzias, põe o filho do Amazias para reinar, porque a gente precisa de um rei. Então por isso que provavelmente o texto diz aqui que o povo, com o rei tendo 16 anos, o povo o colocou para reinar no lugar do seu pai, o Amazias. Versículo 2. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com os seus pais. Depois da morte de Amazias, o pai de Uzias, quando o governo já era dele, ele não era corregente mais com o pai, ele era rei solo, carreira solo no governo, então ele reedificou Elate. E essa cidade era importante porque era uma cidade portuária, que ficava no extremo sul de Israel. E essa cidade portuária lá no extremo sul era em território edomita, um território de um povo inimigo, mas tinha sido reconquistada, os edomitas tinham sido subjugados de novo, essa cidade tinha sido reconquistada e agora o Uzias restaura essa cidade. Ele edifica essa cidade, que era importante para o comércio na Arábia, na Índia e na África. Porque dali você conseguia enviar os navios, as cargas, enfim, receber tudo ali. Era um ponto muito importante, uma rota comercial importante que tinha sido aberta ou investida por Salomão. Os irmãos não precisam acompanhar, mas em 2 Crônicas 8, em 1 Reis 9, é dito que Salomão havia tomado aquele espaço e firmado ali aquela rota comercial. Depois disso, Jeorão perdeu esse espaço. Amazias, o pai de Uzias, tomou dos edomitas de novo e Uzias agora reconstruiu o porto. E por que esse texto aqui, por que essa menção aqui é importante? Porque naqueles dias uma cidade portuária era uma coisa notória. Você construir uma cidade portuária era importantíssimo para a economia do país, para os esforços do país. E aqui já abre para nós a descrição do reinado de Uzias dizendo, ele reconstruiu essa cidade. E quem lê esse dele vai ficar, uau! Ele realmente foi o legado de Uzias para essa cidade, ou com essa cidade, foi realmente notório, importantíssimo para a economia, para as atividades do país. Versículo 3.
Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Como eu já disse para os irmãos, ele foi o segundo rei mais longevo, perdendo apenas para Manassés, que veio alguns anos depois, e por pouco. Manassés reinou 55 anos, ele reinou 52, quase lá, bem pertinho. E diversas variáveis, tanto externas como internas, fizeram com que o reino de Judá prosperasse. Nesse período da história, tanto o reino do norte como o reino do sul foram prósperos. Os irmãos devem se lembrar que na ocasião passada nós falamos do respiro que Deus deu ao reino do norte, um período de prosperidade. E aqui nós temos também esse respiro no reino do sul. O reino do sul também foi próspero durante esse período, por várias questões internas e externas. Versículo 4. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Aqui, queridos, nós precisamos dar uma pausa e nos deter um pouquinho. O texto diz que Uzias se empenhou em buscar a Deus somente durante um período da sua vida. Foi durante o tempo de vida de Zacarias. Quem é esse Zacarias? Não é o Zacarias, autor bíblico. O Zacarias, autor bíblico, de décadas depois, muitos anos depois. O Zacarias aqui, que é mencionado, é um pouco incerta a identidade dele. Pode ser que esse Zacarias aqui seja um Zacarias que já apareceu na história de 2 Crônicas. Se os irmãos olharem o capítulo 24 de 2 Crônicas, durante o reinado do avô de Uzias, os irmãos vão ver que vai aparecer um Zacarias aí. 2 Crônicas 24, 22. Assim, segundo Crônicas 24, 22, assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada... Lembrem aqui da história, o Joás era aquele bebê que teve que ser protegido durante um golpe de estado para que ele não fosse morto. E o Joiada, sumo sacerdote, protegeu o bebê no templo, até o momento de entronizá-lo. E o filho do Joiada é de nome Zacarias. O texto diz aí: o rei Joás, o avô de Uzias, não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: o Senhor o verá e o retribuirá. Então pode ser que o Zacarias mencionado lá na frente é esse Zacarias aqui. Pode ser. Porque ele, como sacerdote, ele teria influência ali sobre o palácio, sobre as pessoas que interagiam ali, da liderança do povo, era conhecido. E pode ser que o Uzias, quando jovem, quando criança, talvez na casa dos seus 11 anos, tivesse sido instruído por Zacarias, por esse Zacarias aqui, antes do Zacarias ser morto. Então, o Zacarias foi morto aqui, durante o reinado de Joás. Mas o Uzias já era uma criança nessa época e foi instruído com Zacarias. Pode ser. Legal, seria interessante isso. Nós vemos a influência de um homem temente a Deus na vida de Uzias. Mas pode ser também que esse Zacarias seja uma testemunha de Isaías, porque Isaías é contemporâneo, o profeta bíblico que nós conhecemos, o autor bíblico, é contemporâneo de Uzias. E em Isaías 8, os irmãos não podem abrir, é mencionado um Zacarias também, que atuava junto com Isaías. Então, pode ser um dos dois. De qualquer modo, o texto diz que esse homem, Zacarias, era sábio nas visões de Deus. Nesse período da história em que Deus se revelava de várias maneiras, de diversas maneiras, nós temos aqui um homem que tinha a descrição de alguém que era sábio nas visões de Deus. Era um homem temente a Deus, era um homem zeloso pelas coisas de Deus, usado por Deus, que influenciou o Uzias. E durante o período em que Uzias foi influenciado pelo Zacarias, tudo foi bom. Tudo deu certo. Tudo tranquilo. O texto diz: nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Mas esse texto coloca, essa descrição coloca uma pulga atrás da nossa orelha. E o autor quer que você fique com essa pulga atrás da orelha. Por que ele quer que você fique com essa pulga atrás da orelha?
Porque já aconteceu não há muito tempo atrás de um rei também ser fiel apenas durante o período de influência de um sacerdote. Já aconteceu isso lá atrás. Foi o Joás, o avô do Uzias. Então o texto está mostrando uma semelhança que a gente não pode passar despercebido. A gente não pode deixar passar despercebido. O texto está falando, todos os dias em que Uzias seguiu as orientações de Joás, de Zacarias, não são tantos nomes, Joás, Zacarias. Os irmãos não sabem o esforço mental que eu estou fazendo para não embaralhar esses nomes aqui. Eu sou péssimo com o nome, péssimo com o nome. Enfim, então esses irmãos tenham paciência e vão acompanhando. O texto está falando para nós, olha, o Uzias foi fiel durante todos os dias da influência de Zacarias. E o texto já nos prepara para o que vem depois disso. Porque se ele foi fiel só durante o tempo de influência de Zacarias, significa que quando Zacarias sair de cena, o que vai acontecer? Ele vai dar uma mancada muito feia. E quem é que na história de Judá fez a mesma coisa? O avô desse camarada. Durante o governo de Joás, durante o reinado de Joás, enquanto Joiada estava lá, presente, orientando, Joás, ponta firme. Foi o Joás bater as botas, e o Joiada bater as botas, e o Joás se desviou. Então, o texto está apontando para nós essa semelhança e está nos preparando. Por quê? Olha, o último rei que fez isso começou bem, mas quando a influência saiu de cena, ele deu uma mancada muito feia. E o que vai acontecer com Uzias? Ele vai começar bem, mas ele vai dar uma mancada muito feia. Então o texto está nos preparando para isso, porque de fato ele vai dar uma mancada muito feia mesmo. Bom, mas, explicada aí essa parte cronológica, essas questões, todos os irmãos entenderam, né? Apesar da confusão dos nomes, deu para entender. O gráfico ajuda um pouco, né? Porque as minhas palavras falharem, se embolarem, os irmãos olhem aqui que os irmãos vão entender. Mas passada essa parte, essa explicação aqui, eu queria me atentar, junto com os irmãos, a uma expressãozinha do versículo 5. O versículo 5 diz que Uzias propôs-se a buscar a Deus. Eu queria me atentar com os irmãos a essa expressãozinha. Porque o verbo que é usado aí é um verbo conhecido dos irmãos da nossa igreja. Qual é o verbo hebraico para buscar? Darash. É o nome do nosso grupo de jovens. É um dos verbos. É o verbo mais comum, um dos mais comuns para falar dessa busca. E em Crônicas, esse verbo aparece muito. Buscar ao Senhor, buscar ao Senhor, buscar ao Senhor. É uma repetição no livro das Crônicas. E esse verbo, darash, significa basicamente você ter um compromisso intenso, você ser leal, você se devotar. No caso a Deus, buscar ao Senhor, você ser leal ao Senhor, se devotar ao Senhor, ter um compromisso intenso com o Senhor. E algumas semanas atrás, nós tratamos rapidamente sobre esse tema, porque nós falamos de pessoas que abandonavam o Senhor, que é o oposto de buscar. Nós fizemos esse paralelo. Nós vimos pessoas que abandonaram, um rei que abandonou o Senhor. E nós rapidamente vimos que o oposto de abandonar é buscar. Mas nós passamos muito rápido, porque o nosso foco era no abandono, não na busca. Mas aqui o foco é na busca. O que é buscar ao Senhor? E ainda que a gente já tenha tratado rapidamente disso lá atrás, como eu disse para os irmãos, o livro das Crônicas fica repetindo isso. E nós, como pregadores expositivos, nós não temos outra opção a não ser repetir. Se o texto está repetindo, é porque isso é importante. Se o texto fala 1, 2, 3, 10 vezes, é porque isso é importante. E eu não posso privar os irmãos dessa ênfase que o texto está dando aqui. Então eu quero rapidamente compartilhar com os irmãos uma breve teologia bíblica da busca ao Senhor. O que é buscar ao Senhor? O texto diz aqui que Uzias propôs-se a buscar a Deus. Fez isso durante um período, durante a influência de Zacarias, mas ele fez isso. Mas o que é buscar a Deus? O que é buscar ao Senhor? Eu trouxe aqui algumas informações que eu quero compartilhar com os irmãos, e a partir dessas informações, nós vamos extrair algumas aplicações, ok?
Então os irmãos não precisam se preocupar com o resto da narrativa, porque nós provavelmente vamos encerrar por aqui nesse tópico, porque eu quero detalhar isso com os irmãos, já que é de fato uma ênfase do livro das Crônicas. Então, em primeiro lugar, eu vou ler aqui para os irmãos. Buscar a Deus exige disposição interior e não mera conformidade externa. Buscar ao Senhor não é algo, buscar verdadeiramente ao Senhor não é algo que acontece só da boca para fora. Não é algo que acontece exteriormente, é algo que tem que acontecer do coração, de dentro. E isso nos alerta para o perigo de que na vida cristã é possível alguém aparentar buscar a Deus, mas fazer isso de modo mecânico, frio e impessoal, apenas por hábito. A pessoa vir à igreja, ela pensa que ela está buscando ao Senhor pelo simples fato dela vir à igreja. Não. Você pode estar fazendo isso de modo mecânico, frio e impessoal, sem fazer isso de coração. Isso não é buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor exige um compromisso interior. Se os irmãos olharem em 1 Crônicas 28, os irmãos vão ver o que é dito a Salomão. 1 Crônicas 28, 9. Tu, 1 Crônicas 28, 9, tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Repare aqui que o texto começa falando, olha, você tem que ser sincero. Você tem que fazer essa sua devoção a Deus tem que ser de coração. Você tem que fazer isso, como o texto diz aqui, de coração íntegro e alma voluntária. Por quê? Porque Deus sonda os corações. Buscar ao Senhor envolve uma disposição interior. E infelizmente, nós sabemos, existem muitas pessoas que vêm à igreja por hábito, que cantam apenas para não ficar chato ali diante dos outros. Pessoas que às vezes se envolvem nas coisas da igreja só para não chatear os pais, mas não buscam ao Senhor verdadeiramente. Não buscam ao Senhor com um compromisso interior pessoal, uma devoção do coração. Não fazem isso. É algo apenas exterior. É uma questão de mera aparência. Isso não é buscar ao Senhor. Não é. Buscar ao Senhor exige algo do coração e nos alerta contra esse perigo de aparentar buscar, mas na verdade não buscar de fato. Uma segunda consideração. Buscar ao Senhor envolve, isso é interessante no livro das Crônicas, buscar ao Senhor envolve sentir alegria pelas coisas de Deus. Se os irmãos olharem em 2 Crônicas 15, os irmãos verão que em um momento da história de Judá, durante o reinado de Asa, algo muito curioso acontece. 2 Crônicas 15, 12. Diz assim: entraram em aliança de buscarem ao Senhor Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse, tanto o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. Juraram ao Senhor em alta voz com júbilo, e com clarins, e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. O compromisso que o povo firma com Deus de buscar o Senhor traz o quê? Alegria. E isso nos ensina. Buscar ao Senhor nos traz alegria nas coisas dele. Nós nos alegramos pelas coisas de Deus. As coisas de Deus não são um fardo para nós. Vir à igreja não é um fardo, é uma alegria. Compartilhar da palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus não é um fardo, é uma alegria. Aconselhar os irmãos, estar com os irmãos, estar em comunhão não é um fardo, é uma alegria. Essas coisas esse sentimento, essa reação é resultado de uma busca sincera ao Senhor. A pessoa que vem à igreja e acha que, nossa, é muito chato, é um peso, é um fardo, ela não se sente cativada, ela não se sente revigorada, essa pessoa não está buscando ao Senhor verdadeiramente. Porque buscar ao Senhor traz essa reação aqui,
alegria, nos revigora, nos fortalece. Nós nos alegramos por estarmos envolvidos nas coisas de Deus. Além disso, se os irmãos olharem em Deuteronômio, capítulo 4, os irmãos verão que buscar a Deus envolve arrependimento. Uma pessoa obstinada no seu pecado, uma pessoa que não se arrepende, que não se curva diante do Senhor, é uma pessoa que não está buscando a Deus verdadeiramente. A busca verdadeira a Deus envolve arrependimento. Deuteronômio 4, 27. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis poucos em número entre as gentes aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira e pedra, que não vendem, ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o coração e de toda a tua alma. O texto diz que o povo sofreria disciplina pelo seu pecado, mas quando exilados, eles se arrependeriam. E isso nos ensina que buscar a Deus envolve arrependimento. Como eu disse, uma pessoa que vem à igreja, uma pessoa que se envolve com as coisas da igreja, mas mantém no seu coração pecados não confessados, se mantém dura, em pecado obstinado, essa pessoa não está buscando a Deus verdadeiramente. Porque buscar a Deus envolve arrependimento. Buscar a Deus envolve confronto. Nós somos confrontados com o nosso pecado, a palavra de Deus nos confronta e isso nos leva ao arrependimento. Buscar a Deus leva ao arrependimento pessoal. Mas, se os irmãos olharem Colossenses 3, um texto famoso que usa dessa linguagem, nós aprendemos que buscar a Deus envolve ter uma mentalidade cristã. O homem que busca Deus não se deixa envolver facilmente com as coisas da terra. E ele não fica pensando sempre em termos humanos, em termos carnais, em termos terrenos. Essa pessoa ela tem um jeito celeste, um jeito divino de pensar. Ela pensa com a lógica do alto. Ela pensa com os princípios do alto. Ela guia a sua vida pelos valores do alto. A mente dela funciona na rotação dos céus, não na rotação da terra. E Colossenses 3 diz isso, Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, já que fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. A mente do homem que busca Deus está no alto. Não significa, claro, que ele fica para sempre olhando, o tempo todo olhando para cima, olhando para o céu, não é isso. Mas a mente dele pensa como uma mente iluminada pela palavra de Deus, dirigida pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, pelas coisas de Deus. Ele não se deixa envolver pelos valores e princípios desse mundo. A mente dele gira na rotação do céu. Isso é buscar a Deus. Buscar a Deus também envolve, vejam só como isso tem aplicações práticas em todas as áreas da nossa vida. Buscar a Deus envolve não viver ansioso e pensando nas coisas materiais. Por quê? Os irmãos devem se lembrar em Mateus 6 o que Jesus ensina. Em Mateus 6, versículo 31, nós lemos assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Gentios aqui são os não crentes. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E aí Jesus conclui: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Qual é o remédio para a ansiedade, para as nossas preocupações com as coisas materiais, com o sustento, com as coisas ali que tiram o nosso sono, com o boleto que vai chegando, com a inflação que não para de subir, com o café custando R$20? Eu nem falo mais do azeite. O azeite já está fora de... o azeite já... Os irmãos nem me dão mais azeite de presente de aniversário, porque nem tem como. Os irmãos têm que fazer financiamento para isso. Não dá. Azeite sabe. Agora é o café. Pote de café R$20. Não? Quanto? 40? Aí, ó. Eu não tomo muito café, não. 40? Meu Deus! É para ficar ansioso, né? Nem o seu cafezinho você pode mais tomar. Meu Deus.
R$ 40 o café. 40. Bom, qual é o remédio para a nossa ansiedade? Buscar a Deus. Buscar ao Senhor. E o texto diz que buscar a Deus envolve colocar o reino de Deus como prioridade na nossa vida. É claro que as contas nos preocupam. É claro que a matemática do final do mês, a planilha do final do mês nos assusta. É claro. Mas isso não deve nos tirar da igreja. Isso não deve tirar o nosso tempo de oração. Pelo contrário, isso tem que nos levar à oração. Isso não tem que nos tirar do tempo de comunhão. Pelo contrário, isso tem que nos colocar em comunhão com os nossos irmãos. Isso tudo é colocar o reino de Deus como prioridade. Envolve colocar o reino de Deus como prioridade também não pensar como os incrédulos pensam aqui. Não alimentar essa ansiedade tentando encontrar ali subterfúgios, às vezes até errados, formas erradas de tentar ter aquilo que te deixa ansioso, para que você não fique mais ansioso. Isso tudo é colocar outras coisas como prioridade. Jesus fala: não vivam ansiosos, busquem o reino de Deus. Isso nos recorda também que buscar o reino de Deus é não viver em função dos seus próprios interesses. Em Filipenses capítulo 2, versículo 20, nós lemos o seguinte. Filipenses 2:20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é o seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Existe uma tendência do ser humano, por causa do nosso coração egoísta, de buscar os nossos próprios interesses. Uma tendência natural da nossa natureza pecaminosa. Mas o apóstolo Paulo, ao falar sobre Timóteo, destaca que ele era alguém que cuidava verdadeiramente do interesse de Cristo, das coisas de Cristo. Ele se envolvia, se preocupava, isso era prioridade na vida dele. Isso é buscar ao Senhor. Mas buscar ao Senhor, irmãos, envolve ter uma relação íntima e constante com Deus. Vejam o Salmo 105. Os irmãos estão acompanhando? Salmo 105. Vejam o Salmo 105, 4. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. O que é buscar perpetuamente a presença de Deus? É você querer estar o tempo todo diante do Senhor. Pastor, mas eu não consigo vir na igreja o tempo todo. Não é isso. É você ter uma relação constante, íntima com o Senhor. É você fazer do Senhor o seu amigo íntimo, do tempo todo, falar com o Senhor. O tempo todo estar em comunhão com o Senhor. Não aparecer apenas diante do Senhor aos finais de semana, mas em cada momento do dia elevar seus pensamentos ao Senhor. Ao acordar: Senhor, obrigado por essa noite de sono, obrigado pelo descanso que o Senhor me deu, abençoa por favor o nosso dia. Senhor, obrigado por essa refeição que o Senhor põe diante de nós, obrigado pela sua provisão, obrigado pelo sustento que o Senhor nos dá. Quando nós chegamos do trabalho cansados, vamos tomar aquele banho, nesse friozinho, aquele banho quente, gostoso, que tira o frio do seu pé, da sua mão. Eu não sei os irmãos, mas eu estou sentindo tanto frio no pé e na mão. Isso é coisa de velho, não é? É velho que sente frio no pé e na mão, né? Pra vocês terem uma ideia, eu estou dormindo de touca. O que está acontecendo comigo? E aí, às vezes está aquele frio, você chega em casa, você vai tomar aquele banho gostoso. Os irmãos que tem chuveiro a gás, coloca lá 40 no chuveiro a gás e entra lá quase descamando. Mas esquenta aqui e fala: Senhor, obrigado por esse banho quentinho que o Senhor me dá. Depois, na hora de dormir, pega aquele edredom grosso de pelinho, né? Que você deixou guardado o ano inteiro, finalmente tirou. Aí agora você se cobre e fala: Senhor, obrigado. E você deita e dorme. Isso. Essa conversa constante com o Senhor, essa atitude de gratidão constante ao Senhor, é buscar ao Senhor. Isso é buscar ao Senhor, é colocar o Senhor em cada área da nossa vida. Isso é buscar ao Senhor perpetuamente, buscar perpetuamente a presença do Senhor. E é claro, se envolver nas coisas da igreja, se envolver com o povo de Deus, se envolver com a palavra de Deus e tudo mais.
Buscar ao Senhor, irmãos, também envolve obediência. Se os irmãos olharem em 2 Crônicas, capítulo 14, 2 Crônicas 14, 4, os irmãos verão o seguinte, 2 Crônicas 14, 4, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerras contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades, cerquemo-las de muros e torres e portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus. Temo-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Vejam que o versículo 4 diz que o povo buscou ao Senhor para observar a lei e o mandamento. E qual foi o resultado disso? Deus deu paz, prosperidade, bênção para o povo. Deus tinha dito isso na lei mosaica: se vocês me buscarem, vocês vão ter paz e prosperidade. Deus é fiel, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Mas o versículo 4 destaca que buscar a Deus envolvia observar, ou seja, obedecer a lei e o mandamento. Se os irmãos olharem o capítulo 17 de 2 Crônicas, versículo 3 diz assim: o Senhor foi com Josafá, 2 Crônicas 17, 3. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não procurou a Baalins. Antes procurou, ou seja, buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Buscar a Deus envolve obediência à lei de Deus. Se os irmãos olharem o capítulo 31, versículos 20 e 21. Assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. A obediência à lei, a busca ao Senhor envolve a obediência à lei, e isso traz bênçãos ao povo. Se os irmãos olharem o Salmo 119, os irmãos verão que o salmista destaca isso também. Salmo 119, versículos de 1 a 5. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomaram, sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Vejam aqui várias vezes falando da lei, dos preceitos e da busca ao Senhor. O Novo Testamento ensina, meus irmãos, em Hebreus, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. O que é ser galardoador daqueles que o buscam? No contexto de Hebreus, já aprendemos isso com o pastor Marcos algum tempo atrás, no contexto de Hebreus, ser galardoador significa que Deus dá um reino para aqueles que o buscam. Aqueles que são crentes, que buscam ao Senhor, receberão um reino. Um reino que não se deteriora, um reino que não passa, um reino que não acaba, um reino de natureza eterna, celeste. De fato, se nós buscarmos ao Senhor em obediência, nós seremos protegidos pelo Senhor, contaremos com a sua amizade, com a proximidade do Senhor, e como crentes temos a certeza de que receberemos um reino. Buscar ao Senhor também, irmãos, envolve, vejam só, mais uma vez, como isso é prático para nós. Ter a postura correta diante do medo. Os irmãos sentem medo às vezes? Os irmãos sentem medo? Adulto sente medo? As crianças pensam que adulto não sente medo, né? Adulto sente medo. O que a gente faz? A gente tem que ir com medo mesmo, né? Não tem jeito. Mas a gente tem que enfrentar o medo. E como nós enfrentamos o medo? Qual é a resposta correta diante do medo? Buscar ao Senhor. Vejam o que diz 2 Crônicas 20. Segundo Crônicas 20.
Veja só o que aconteceu com Josafá. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Qual foi a resposta de Josafá quando ele teve medo? O que ele fez? Vou conversar com o terapeuta. Vou tomar um tarja preta. Vou me embebedar. Vou fugir da realidade. Não, o que ele fez? Ele buscou ao Senhor. E essa busca foi tão intensa, o medo dele era tão grande, a busca dele foi tão intensa, que ele sequer, junto com o povo, comeu. Ele e todo o povo falando: nós estamos focados nisso. A nossa mente está tão focada nisso que nós perdemos o nosso apetite. Tamanho era o nosso medo e tamanha era a nossa busca para que o Senhor nos ajudasse. De fato, se os irmãos olharem o Salmo 34, os irmãos verão no versículo 4. Vejam só, Salmo 34, 4. É isso que o crente deve fazer em situações de apuros, buscar ao Senhor. Salmo 34, 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, Ele ouviu a oração. E veja agora: livrou-me de todos os meus temores. Buscar ao Senhor é o santo remédio para o medo. Irmãos, nós temos medo de muitas coisas. Nós temos medo da violência ao nosso redor. Nós temos medo das circunstâncias ao nosso redor. Nós temos medo do futuro. Nós temos medo dos homens. Nós temos medo, dependendo se você mora na Austrália, você vai ter medo dos animais. Tá? Nós temos medo de tudo. Nós somos frágeis, nós somos pequenos. Nós somos seres muito limitados na nossa força. Tudo para nós é uma ameaça, e uma ameaça que se agiganta. Qual é a resposta para o medo? Buscar ao Senhor. Se aproximar do Senhor. Vejam o Salmo 69. Salmo 69, 32. Essa atitude, buscar ao Senhor, restaura o nosso ânimo. Muitas vezes nós ficamos abatidos e o Senhor nos revigora enquanto o buscamos, por buscarmos ao Senhor. Salmo 69, 32. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscai a Deus, que o vosso coração reviva. A busca ao Senhor faz com que o coração reviva, bata com mais vigor. O desanimado é consolado, o triste é revigorado, ele ganha força. Por quê? Porque ele buscou ao Senhor. Se os irmãos olharem também, segundo Crônicas 16, segundo Crônicas 16, os irmãos verão que, infelizmente, é possível que o indivíduo se apoie em outras coisas nesses momentos de fragilidade e não no Senhor. E isso tem consequências terríveis. Quando nós estamos diante de uma situação de perigo, quando é colocado diante de nós uma situação de perigo, algo que expõe a nossa fragilidade, a nossa pequenez, nós podemos colocar o nosso apoio no Senhor, buscar ao Senhor, ou nós vamos buscar outra coisa. E buscar outra coisa nunca acaba bem. Veja o que aconteceu com Asa, em 2 Crônicas 16, 12. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor. Aqui, recorrer é buscar. Na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, ele não buscou ao Senhor, ele não se apoiou no Senhor, mas confiou nos médicos. Não, irmãos, o texto não está falando que você não deve fazer exames, que você não deve se tratar, que você não deve tomar remédios, que você tem que confiar no Senhor, que o Senhor vai te curar milagrosamente. Não é isso. O Senhor usa meios ordinários para curar os seus servos, mas nós não colocamos toda a nossa esperança nos médicos.
Nós não colocamos toda a nossa esperança na medicina, porque certamente nós vamos ser frustrados por isso. Eu fui frustrado por isso durante todo o meu período de investigação que os irmãos acompanharam. Muitos médicos falavam, você tem isso, você tem aquilo, tome isso. Eu falava, não, agora vai resolver. Resultado, não resolvia. Anos e anos e anos e anos passando por aquilo, e vários irmãos experimentam algo semelhante. Nós confiamos na medicina, nós falamos, a medicina tem a resposta. Você está doente, vá ao médico, ele vai resolver o seu problema. O Senhor pode usar isso para resolver o seu problema, mas a cura vem do Senhor. Nós, diante da doença, o que nós temos que fazer? Orar ao Senhor. Diante da aflição da nossa carne, nós temos que nos humilhar diante de Deus. Falar, Senhor, veja a minha pequenez, veja a minha fragilidade. A Tua palavra diz que o Senhor sabe que eu sou pó, e eu agora tomei conhecimento que eu sou pó de fato. Esse remédio, se o Senhor não agir, esse remédio não vai fazer nada em mim. Esse médico, essas prescrições não vão ter efeito em mim. O Senhor tem que usar isso em mim. O Senhor tem que fazer algo na minha vida. Isso é buscar ao Senhor nesse momento de enfermidade, diferente do que Asa fez aqui. Mas, queridos, é triste porque Romanos 3 fala para nós que o homem natural não busca ao Senhor. O apóstolo Paulo diz que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E nós vemos no livro das Crônicas, nós não vamos ler aqui as referências, mas nós vemos várias pessoas que ao invés de buscar ao Senhor, buscaram os ídolos. Nós temos visto isso. O homem sempre busca algo, sempre. Ele sempre dá a sua lealdade a algo ou a alguém. O homem sempre se devota a algo ou a alguém. Isso é darash, isso é buscar. É você se devotar, é você se entregar, é você depositar a sua lealdade ali. E o homem sempre faz isso com outra coisa quando não o faz com Deus. E o homem natural não faz isso com Deus, porque ele não busca Deus, ele busca outras coisas. E o livro das Crônicas destaca para nós que todas essas pessoas encontraram juízo. Deus nos fez para Ele. Deus nos fez para buscá-lo. Quando nós não o buscamos e colocamos outra coisa no lugar, nós experimentamos juízo. E por fim, o último texto que eu quero ler com os irmãos, para que nós encerremos e oremos encerrando esse tempo, é Isaías 55. Porque se esse é o seu caso, se você é um incrédulo, se você é um descrente, se você é alguém afastado do Senhor, se você não busca o Senhor, mas busca os seus próprios interesses, busca as coisas do mundo, se você dá a sua lealdade, a sua devoção a qualquer outra coisa, a qualquer outra pessoa e não ao Senhor, eu preciso te dizer que é urgente que você abandone isso e busque ao Senhor. Isaías 55:6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O que o ímpio que não busca a Deus tem que fazer? Ele tem que buscar o Senhor. Urgente, para ontem, rápido, porque a busca pelo Senhor acontece por tempo limitado. A sua vida pode acabar sem você perceber a brevidade dela. E não vai mais ter como você buscar ao Senhor depois disso. A Escritura diz em Hebreus que o homem morre e logo depois disso vem o juízo. Não existe reencarnação, não existe segunda chance. Você tem que buscar o Senhor agora, nesse momento, porque Ele ainda pode ser encontrado. Que Deus nos ajude a, de fato, buscar ao Senhor nesses termos aqui que nós aprendemos. Isso é dito sobre Uzias. Ele se propôs a buscar a Deus. Bom, é um começo promissor, mas infelizmente não vai se sustentar. E é isso que nós vamos ver numa próxima ocasião. Vamos orar, encerrando o nosso tempo aqui. Santo Deus, ajuda-nos a buscar ao Senhor. Nós não podemos fazer isso por nosso próprio esforço, por nosso próprio braço. Nós precisamos que o Teu Espírito atue em nós, que Teu Espírito nos capacite a buscá-lo. Ajuda-nos, Pai, a vivermos essa realidade tão maravilhosa e os benefícios da busca ao Senhor. Nós queremos vencer os nossos medos, as nossas inseguranças,
buscando ao Senhor. Queremos vencer a nossa ansiedade, as nossas preocupações, buscando ao Senhor. Queremos obedecer a sua palavra na busca ao Senhor. Queremos nos alegrar pelas suas coisas, ao nos envolvermos com as suas coisas, porque buscamos ao Senhor. Queremos pensar com a mentalidade do alto, com a sua mente, com os seus valores, com as suas prioridades, Pai, porque buscamos ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, a buscar ao Senhor de coração, que não seja algo meramente exterior, que não seja só, o nosso louvor não seja só um mexer de lábios impessoal, frio e mecânico, que o nosso contato com a sua palavra não seja apenas aos finais de semana, que a nossa presença aqui não seja apenas de corpo, enquanto nossa mente está em outro lugar, que o nosso envolvimento com os irmãos não seja um envolvimento distante, mas pessoal, entendendo que são realmente irmãos comprados pelo sangue de Jesus. Que nós valorizemos cada momento junto com os nossos irmãos, cultuando ao Senhor, enfim, que todas essas realidades de buscar ao Senhor se façam presentes em nossa vida. Essa é a nossa súplica, Pai. E se alguém aqui que ainda não busca ao Senhor, que diante da urgência disso, essa pessoa se dobre, se curve ao Senhor, e então desfrute de todas essas realidades. Ajuda-nos, Pai, nisso tudo. É o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém.